Olá, tudo bem? Para essa questão, é uma situação um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado a fazer na questão da corrente elétrica, porque nós não temos um fio metálico com os elétrons passando. Nós temos uma solução iônica, né, como se fosse aqui um recipiente onde eu tenho a dissociação de vários íons. Você lembra na química o que significa um íon? Um íon é um átomo normal, um átomozinho aqui com seus vários elétrons aqui ao redor. E esse átomo, ele perde ou ganha elétrons de forma que ele fique carregado positivamente quando ele perde elétrons, né? Tem mais próton do que elétron, ou que ele fique carregado negativamente quando ele ganha elétron, né? Então, quando a gente fala assim, ó, quando a gente tem assim, um íon com carga positiva e cada um desses íons tem carga mais 2e. Isso significa que cada um desses íons está com um excesso de 2 prótons, né? Esse mais significa que a carga é positiva, e se a carga é positiva é porque tem prótons sobrando. Esse 2 indica que são 2 prótons a mais, e esse E é só a carga pontual, tudo bem? Então, quando a questão fala para vocês, são 5 vezes 10 na 15 íons positivos, né, com carga mais 2e passando para a direita, e são 4 vezes 10 na 16 íons negativos, ou seja, eles têm excesso de elétrons, com carga individual igual a menos E, ou seja, existe um excesso de elétron em cada um deles, se movem em sentido contrário, para a esquerda. Qual é a corrente elétrica? Quando a gente tem essas soluções iônicas, uma coisa que a gente precisa entender é que não importa se está indo para cá ou para cá. A gente acaba somando porque o que importa é a diferença de carga, ou seja, se aqui eu tenho cargas negativas, né? Se eu tenho os elétrons sobrando, aqui eu tenho uma carga negativa. Vamos supor que essa parte aqui antes estava em equilíbrio. Tudo bem? Estava em equilíbrio e daí agora eu saí com cargas negativas. Tirei 4 vezes 10 na 16 íons negativos. Se antes aqui estava em equilíbrio e eu tirei cargas negativas, significa que ficou com excesso de cargas positivas, ok? Então, aqui ficou faltando, né, 4 vezes 10 na 16 elétrons, ou seja, aqui desse lado ficou com uma carga mais 4 vezes 10 na 16, porque sobraram 4 vezes 10 na 16 prótons, cargas positivas. Sempre entenda que, quando ele não fala nada, é porque está em equilíbrio, ou seja, o número de cargas negativas é igual ao número de cargas positivas. Se eu venho aqui e tiro esse tanto de carga negativa, passo para o outro lado, é a mesma coisa do que eu falar para você que ficou uma carga positiva aqui, porque se antes estava em equilíbrio, né? Equilíbrio, mesmo número de cargas positivas e negativas. Eu venho aqui, tiro carga negativa, sobrou carga positiva. Sobrou, vai ter um excesso, o mesmo tanto que eu tirei, porque eu tirei o que gerava o equilíbrio com essa daqui. Esse tanto de carga negativa que saiu para o outro lado se equilibrava com esse tanto de carga positiva que sobrou aqui. Então, eu falar que os elétrons eram para esse lado é a mesma coisa do que eu falar que sobrou uma carga positiva desse lado aqui, tudo bem? Então, eu quero que você entenda que eu falar que os elétrons estão vindo para cá é a mesma coisa que eu falar que teve um excesso de prótons aqui, tá bom? Quando eu falo isso, eu posso fazer essa situação aqui, ó. Eu preservei as 5 vezes 10 na 15 cargas com 2 prótons vindo para cá, e eu fiz assim, aqui eu considero que ainda está em equilíbrio, né? E o que me importa é a diferença de carga que eu vou gerar. Então, se eu falar que 4 vezes 10 na 16 elétrons estão vindo para a esquerda, é a mesma coisa do que eu falar que eu estou adicionando 4 vezes 10 na 16 prótons aqui para a direita. Porque se eu pegar e tirar 4 vezes 10 na 16 prótons desse lado e passar para esse lado aqui que antes está em equilíbrio vai ficar com um excesso de 4 vezes 10 na 16 prótons,
certo? Vai ficar sobrando esse tanto de prótons, afinal eu peguei próton daqui e botei para cá. Eu estou falando próton, mas no caso seriam as cargas positivas, né? Os íons positivos. Eu peguei esses íons positivos aqui desse lado e passei para esse lado, então ficou um excesso de íons positivos aqui. E da mesma forma que antes aqui estava em equilíbrio, quando eu tiro esses íons positivos, fica um excesso de íons negativos, que é exatamente a mesma coisa que eu ia ter aqui. Quando eu tenho elétrons passando para cá, se antes aqui estava em equilíbrio e eu ganho elétron, significa que aqui ficou negativo, né? Quando eu analiso só essa partezinha aqui. Se eu pego esses elétrons e passo para cá, significa que aqui ficou negativo. E é a mesma coisa do que eu pegar essas cargas positivas e passar para esse lado, porque vai ficar faltando aqui, né, vai ficar sobrando cargas negativas, porque as cargas positivas que geravam um equilíbrio com essas cargas negativas saíram, foram para o outro lado. Então, ficou sobrando carga negativa aqui e, ao mesmo tempo, ficou sobrando carga positiva aqui. Então, eu posso falar que 4 vezes 10 na 16 cargas negativas para a esquerda é a mesma coisa do que 4 vezes 10 na 16 cargas positivas para a direita, tá? Então, agora eu vou calcular aqui quais são essas cargas que estão passando de um lado para o outro, formando a corrente elétrica. Aqui eu tenho 4 vezes 10 na 16 cargas positivas passando com uma carga positiva em excesso, ou seja, mais um próton, né? Tá sobrando um próton ali, tá faltando um elétron, é a mesma coisa a gente falar isso. E aqui eu tenho 5 vezes 10 na 15 íons passando e eles têm carga mais 2e, ou seja, está sobrando duas cargas positivas aqui. Então, eu tenho 4 vezes 10 na 16 íons sobrando uma carga positiva. O E, quando ele está só assim, E, ele não é o elétron, tá? O elétron a gente representa com um sinal de menos em cima. Quando você fala só E, é porque é a carga pontual, 1,16 vezes 10 na menos 19. Então, eu tenho 4 vezes 10 na 16 íons com uma carga positiva e tenho 5 vezes 10 na 15 íons com duas cargas positivas cada um. Se eu tenho 5 vezes 10 na 15 íons com duas cargas positivas, então eu tenho um total de 10 vezes 10 na 15 cargas positivas, porque se um íon tem duas cargas positivas cada um, então um total de 5 vezes 10 na 15 íons tem 10 vezes 10 na 15 prótons sobrando, né? Cargas positivas sobrando. Então, esses 4 vezes 10 na 16 íons com uma carga geram 4 vezes 10 na 16 cargas sobrando. E esses 5 vezes 10 na 15 íons com duas cargas geram 10 vezes 10 na 15 cargas sobrando. Eu só multipliquei ali para descobrir o total de cargas. Somando todas essas cargas, né, que estão vindo para cá, no caso aqui que eu meio que mudei para a gente conseguir entender melhor, eu tenho 4 vezes 10 na 16, aqui, né, tira esse zero, bota aqui para cima, fica 1 vezes 10 na 16, 4 vezes 10 na 16, mais 1 vezes 10 na 16, me resultando em 5 vezes 10 na 16 cargas pontuais positivas vindo de um lado para o outro. Esse movimento, né, esse fluxo de cargas que vai me gerar a corrente elétrica. Eu sei o meu N, que é o número de cargas que eu vou ter passando, e eu quero descobrir a corrente. Eu sei o tempo, que a questão fala que é 1 segundo, e eu sei que o Q é N vezes E, ou seja, é o número de cargas vezes a carga dessas cargas pontuais. Então, eu tenho 5 vezes 10 na 16 cargas, e cada uma dessas cargas tem 1,6 vezes 10 na menos 19. Venho aqui e faço carga igual a corrente vezes o tempo, né? Então, a corrente é igual a carga dividido pelo tempo. 5 vezes 10 na 16, que é o número, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, que é o valor da carga, dividido para 1, que é o tempo. 5 vezes 1,6 dá 8. 10 na 16 vezes 10 na menos 19 dá menos 3. 10 na menos 3. 8 vezes 10 na menos 3, sabendo que o prefixo mili é 10 na menos 3, fica 8 miliampere. E assim a gente tem o valor da corrente elétrica.